Olá, estamos aqui com mais uma edição do nosso ACAPcast, em especial, né, num mês tão especial, onde festejamos o Dia da Mulher, e mais do que justo trazer aqui umas contadoras que são de bastante importância, que têm mudado o cenário no nosso Agreste. Então, estou aqui com a minha diretora da Mulher, Manuela Lima, estamos com Fátima, contadora, escritora, que hoje vem trazendo uma nova versão de Fátima, né? Estamos com Danúbia, seja bem-vinda, a nossa nova recente mulher associada da ACAP, onde vem contando também uma trajetória linda que está nesse decorrer. Então, convido vocês para ficar ligado que nossa ACAPcast Mulher é de muita importância. E você, mulher, ainda que não faz parte do nosso grupo, venha conhecer um pouco e se sentir acolhida, porque o ACAP Mulher tem a visão de olhar para a mulher além da contabilidade. Manu, sejam bem-vindas e vamos dar boa-vinda às meninas para esse bate-papo super emocionante, né? Hoje a gente vai conhecer a história de duas contadoras, né? E sua trajetória, que vai servir como referência, já serve como referência, né, para várias mulheres. Principalmente as mulheres da ACAP Mulher, que vão conhecer vocês melhor. Fátima já foi diretora da ACAP, né, já é associada, já foi vice-presidente, é associada já há muitos anos. A gente vai conhecer a história dela direitinho. E Danúbia se associou à ACAP agora em dezembro. Não foi em dezembro? Uhum. Então, as duas vão relatar também como é que foi. Quando eu entrei na associação, quando eu me envolvi na associação, o que aconteceu. Né? Então, vamos começar por Fátima? Vamos lá. Vamos lá. A gente vai começar e ver a garra que a mulher tem, né? De recomeçar, de se reestruturar, né? E de escrever a sua própria história, de ser protagonista da sua própria história. Que é isso que a ACAP Mulher vem prezando, né, Sheila? Vem incentivando, né? Então, vamos lá. Fátima, antes da contadora, da empresária e da mentora, quem é a mulher por trás dessa trajetória? Eu queria que você se apresentasse, né? E depois falasse da sua trajetória. Vamos lá, né? Eu sou Fátima Nascimento, sou contadora, inclusive, né, esse ano há 30 anos, né? Eu relutava muito em dizer 30 anos de profissão, quanto é que eu tenho de idade? Porque ela começou com... Gente, eu sou nova, tá? São 30 anos de profissão, uma profissão que eu amo, porque eu digo, pra gente trabalhar com contabilidade, a gente tem que ser muito macho. É verdade. Né? Porque, assim, são muitos desafios e a gente vai dar conta, né? Eu achei muito importante essa iniciativa da diretoria de vocês. Estão de parabéns por acolher as mulheres, porque ninguém tinha espaço, né? A gente vê que hoje em dia as mulheres não têm espaço e vocês conseguiram fazer isso de uma forma, com a leveza, que a gente não falasse só de trabalho, falasse de vida, de trocas de experiências, que ajuda. Inclusive, tem até pessoas que não são da nossa área, vão lá para participar e gostam, não, quando é que tem. Então, assim... Muitas vezes a gente diz que a gente não é reconhecida, que a gente não faz nada, mas a gente também tem que ter atitude, né? É verdade. Aí eu digo que tem uma reflexão para as mulheres que vão assistir esse podcast. Você reclama, mas você está fazendo a tua parte, que é muito bom a gente falar, né? Porque isso não acontece. Mas a gente tem que dar o nosso percentual ali. Né? A gente quer resultado, mas a gente não vai atrás, não corre, não faz o que tem que acontecer. Tem que se aparecer, né? Para ser presente, né? Pois é. E a respeito da minha profissão, eu sou contadora há 30 anos, ingressei na área de desenvolvimento humano, né? Sou Master Coach, sou especialista em NR1, né? Que a NR1 veio aí para ajustar as coisas dos assuntos psicossociais nas empresas e cuidar de pessoas. Assim, minha missão hoje, eu digo que é cuidar de pessoas, porque eu digo sempre que atrás de um CNPJ tem um CPF. Né? Se a gente não cuida de CPF, não tem CNPJ de sucesso. É isso, Manu. E a respeito, quem é Fátima antes da contabilidade? Fátima, eu digo, é uma pessoa que eu digo que eu estou me redescobrindo, né? Porque às vezes a gente acha que é uma coisa, mas a gente pode ser muito mais. Sou mãe, sou esposa, filha, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de família, sabe? Eu sou muito ligada à família e eu digo que eu me vejo como mãe, sabe? Não mãe só do meu filho. Eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de auxiliar no que for preciso, sabe? E
eu estou, assim, eu estou até admirada, né, por quem é Fátima. Tem hora que eu digo, rapaz, você tem certeza que sou eu? Está acontecendo isso? Mas eu digo que isso é tudo a colheita, né, do que a gente tem plantado, né? A gente tem que saber o que é que a gente quer colher, para a gente poder plantar, né? Às vezes as pessoas plantam sem saber o que quer colher, né? E eu venho nesses 30 anos plantando, né? Grãozinho, com paciência, com dedicação. Passando pelo processo. Passando pelo processo. Não pulou etapas. Não pulei etapas, né? Assim, meu filho disse, mamãe, a senhora fez 50 anos, né? 30 anos de profissão e 50 anos de idade. Foi fácil aceitar? Não foi fácil. Eu digo que eu não estava preparada não para chegar aos 50 e aí como eu tenho 50, aí meu filho disse, mamãe, você já viveu a metade, então ele disse que eu vou ficar até 100, então tá garantido. Amém. Então vamos nos cuidar, né, para a gente chegar nos 100, preparar, né? Então é isso. Pronto, veja, você já escreveu, participou, né, de 2 livros. Isso. Você trouxe eles aqui. Trouxe aí. Eu queria que você falasse sobre os 2 e qual foi o momento que eles entraram na sua vida, por que você resolveu participar deles. Esse livro aqui, Transformando Negócios em Legados, isso aqui foi de uma mentoria que eu fiz com Moisés Ramos em Campina Grande, tá? Foi porque é o seguinte... Todas as pessoas acham que não precisa de uma mentoria, acham que já está preparado. E foi no momento que eu calcei a sandália da humildade, paguei o preço. Não, você sabe, entrar na mentoria, a gente está junto de pessoas que podem auxiliar a gente a agregar, né? Porque a gente acha que está preparado, não, mas a gente precisa. A gente não é bom em tudo, então se a gente não é bom em tudo, a gente vai procurar quem é para se especializar. Então foi isso, foi transformando negócios em legados. Quando meu capítulo, eu falei, eu escrevi falando em contrato e caráter e treine campeões, né? Esse livro retrata disso, porque a gente vê hoje que as empresas, a questão da contratação vai muito mais além da especialidade técnica da pessoa. Então, eu achei por bem, né, esses anos de contabilidade, vendo que as empresas tem grande índice de turnover, muitas demissão, pessoas doentes. Rotatividade. Né? Então, isso aí é custo não só para a empresa, é para a pessoa também, porque a pessoa, aquela história, a gente tem que colocar a pessoa certa no lugar certo. Exato. E isso não está acontecendo. Aí, quando eu falei contrato e caráter e treine campeões, porque a gente, caráter a gente não muda, mas a técnica a gente pode. Aperfeiçoar. Então, isso foi um tema que eu resolvi. Inclusive, a pessoa responsável pela diagramação desse livro é Luceni, que ela é quem faz a publicação dos livros de Pablo Marçal. Então, assim, isso aí foi... Ela, quando viu meu capítulo, passei para ela e disse, Fátima, aprovadíssimo. Então, assim, para mim, eu digo, então, eu estou no caminho certo. A experiência, né? O dia a dia. Exatamente. Que o contador sempre diz que a gente tem um olhar além, né? Muitas vezes a gente diz que quer se preparar, Sheila, mas a gente tem tudo, só que a gente, às vezes, você, se nega, né? Você é prova viva disso, né? Porque você sempre ficou no meu pé, Fátima, isso, eu relutava, eu não acreditava no meu potencial. E você foi lá, Fátima. Eu dizia, Sheila, deixa eu quieta, Sheila. Mas é isso, a gente tem potencial. Então, assim, isso que foi escrito aí nesse capítulo não foi nada que eu fui buscar, é uma coisa da vivência. Então, quando a gente escreve algo que é da nossa vivência, é do nosso dia a dia, eu não vejo, às vezes, pronto, vai para um podcast, não, você fala natural, porque você não está inventando, você está falando realmente do que acontece. A verdade, né? É a verdade, então isso flui, né? Flui. E o outro, que é o que nós vamos lançar, né? Mulheres que Inspiram, esse livro já foi lançado, o pré-lançamento dele foi feito em Dubai, né? Eu não pude ir por questões familiares, né? Porque muitas vezes a gente tem que escolher, né? Ou sucesso ou viver com a situação que estão vivendo, né? Foi um momento delicado que quando as meninas foram para Dubai fazer o pré-lançamento do livro lá, eu estava com a minha mãe, como vocês sabem, e foi uma escolha que eu fiz e não me arrependo, sabe? Porque os momentos que eu vivi com ela foi ímpar, não? Então, eu digo assim, que sucesso não precisa estar correndo atrás, não. Que o que você faz, o que você ele vem... O que você planta. É consequência, né? Aí esse livro eu fiz o lançamento em Recife, no Sebrae, o pré-lançamento foi em Dubai, o lançamento foi em Recife, Recife, no Sebrae, e teve também no Coco Bambu em Recife. E hoje, né, é um prazer, eu digo que eu não via, gente, eu acho assim, o poder da palavra.
né? A gente tem que... Hoje eu falei com uma pessoa, ele disse, Fátima, eu falei que meu dia furou o step, papapá. Começou a reclamar. Eu digo, você já pensou do outro lado que furou o step, você deu uma pausa, isso pode ser um livramento. Então a gente muitas vezes tem mania só de estar reclamando das coisas, né? Quando a gente aprende a agradecer e ver por outro olhar, as coisas fluem. Eu falei que ia lançar esse livro no mês de março, na Semana das Mulheres. Só que devido às demandas da contabilidade que vem exigindo um pouco nosso, eu deixei isso um pouco de lado, né? Mas eu digo, não vou desistir. Aí quando eu vi, né, o evento da mulher no Instagram, divulgando que tem um evento da mulher hoje, aí eu corri e fui falar com Sheila. Eu disse, Sheila, como é assim? Porque esse é o dia do meu evento, do meu lançamento do livro. Como é que eu vou fazer, Sheila? Eu não quero mudar essa data. Aí Sheila me fez o convite para fazer o lançamento do livro Mulheres que Inspiram, hoje no evento da mulher, da CAP, né? Perfeito. Direcionado para a mulher. E eu disse, Sheila, eu não quero aparecer. Eu disse, não foi, Sheila? Eu não quero aparecer. Eu não quero fazer esse lançamento do livro para estar aparecendo, não. Mas eu digo que foi o melhor lugar, né? Porque é onde eu tenho minha profissão que amo, onde eu tenho mulheres que, assim, que a maioria são pessoas amigas, né? É verdade. Então, assim, contar minha história, gente, porque não é fácil você pegar sua história, uma coisa muito íntima, pessoal, e colocar exposto, né? É verdade. Mas eu precisava fazer isso, porque foi aqui onde esse capítulo que eu escrevi, foi onde eu me libertei. Me libertei o título do meu livro é Ressignificando Traumas de Infâncias. Por quê? Foi na infância que os traumas que eu vivi durante minha infância, foi que estava me travando para o meu profissional, para o meu familiar, para a minha criação do meu filho. Então, assim, muitas vezes a gente tem traumas e a gente vive amarrado a eles, então não sai do lugar. Então eu resolvi dar um basta, né? Vive repetindo a história, repetindo crenças, repetindo padrões, e eu não queria viver isso para mim. Por quê? Porque eu vi o que é que eu passei na minha família. Então, aquilo eu não queria para mim. Se eu não queria para mim, então eu tinha que ressignificar. Gente, eu gostaria de ressaltar o seguinte, a gente está gravando hoje o podcast, né, do ACAP Mulher no dia 5 de março. E o lançamento é hoje, dia 5 de março. Isso. Vocês estão acompanhando essa gravação futuramente, uma semana na frente. Após, né? Aí eu estou explicando para vocês poderem ficar cientes no tempo. Isso. Aí, e assim, bem interessante, né, Manu? Porque a gente preparou o ACAP Mulher, não está, e eu sempre digo assim, que todo evento nosso, a gente precisa de uma cereja. Mas essa cereja não é para que o evento da ACAP Mulher seja, como se diz, se vire com concorrência, o melhor, o mais topado. Não. É para que essa cereja do bolo fique marcada para aquele momento que a gente tira uma vez no mês, porque é um momento de muito ressignificar, a gente precisa fazer escolhas, mas a gente precisa também se dar esse tempo, se dar esse momento de estar ali presente, que a gente sabe que não é fácil. Então a gente pensa em horário, pensa em logística, onde vai ser, que fique próximo para todo mundo. E mais do que é importante, quando eu vi que você disse isso, eu disse, eu não tenho nem, eu disse, eu vou alinhar com as meninas, mas independente da que a gente já tinha feito todo um cronograma, que um mês antes a gente senta, a gente escuta todo mundo, faz uma avaliação dos outros, né? Então a gente vai, e quando ela me fez, eu disse, vai ser lá. Você tem um público, você faz parte do ACAP Mulher, você tem essa história, é o que realmente o ACAP Mulher fala, é o que ele preza, que não só é a mulher contadora, ela tem outras funções, porque isso aí a gente tira de letra, né? A gente sempre está a gente sempre não está executando só uma função, a gente executa várias. Eu disse, isso será a cereja do nosso bolo, porque faz parte, você é contadora, você fez parte da associação, você tem todo esse processo, passou por uma situação delicada, difícil, e mesmo assim, eu acredito que essa pérola, você disse que não poderia estar em Dubai, mas o símbolo do livro, ele vai lhe mostrar, porque pérola é um tesouro que a gente tem raro. E esse significado que está no seu livro, com essas cores, que justamente é as cores que a gente vai usar para o ACAP Mulher. Menina, tá veja aí. Como não Deus foi nada combinado, viu? Né? É Deus nada visto, mesmo, né? Deus fazendo. Direcionamento. Ele é presente o tempo todo em nossas vidas, né? Então, receba como uma pérola. Não fique triste. Eu sei que você não ficou por não estar, mas Deus preparou algo extraordinário. Tranquilo, porque você hoje vai lançar
colocar no espaço que foi seu, que em alguns momentos foi criticado, que em alguns momentos não foi aceito, mas você ressignificou, relutou e mostrou que você não pode ser só contadora. E você vai estar lá conosco para mostrar essa pérola preciosa. Hoje é um dia especial, né? Além do que foi feito no Sebrae, foi muito especial também, muitas mulheres. Inclusive, Dosivânia presenciou, ela fez questão de ir, uma pessoa maravilhosa, né? A gente já entrevistou ela aqui no podcast. Maravilhosa. Então, assim, foi um momento muito especial, né? Tava meu filho, meu esposo lá, foi especial, né? Especial. Olha, eu queria que você falasse sobre o conceito do rei, que está nesse livro. Eu vou dar um spoiler, né? Porque quem vai saber a história, minha gente, é uma história, assim, forte. As histórias que estão nesses capítulos são histórias de mulheres que, assim, eu digo que elas ressignificaram e mostraram para que elas vieram, né? São mulheres que passaram por situações que às vezes a pessoa reclama qualquer coisa, não é isso, aquilo, outro, mas quando eu escrevi minha história, eu achei, a gente sempre acha que ficar a grama do vizinho é melhor, né? Quando a gente escuta a história de outras mulheres, meu Deus do céu, não passei foi nada. Entendeu? É assim que funciona. Essa questão do Manu, ressignificar, reconstruir. E eu coloquei para mim 2026, num momento delicado que eu passei. Esse ano foi muito assim, de que eu vinha me preparando em todos os aspectos. E quando eu lembro que eu estava agora em janeiro na praia, e eu fui para o show do Padre Fábio de Melo, certo? Eu não sou católica, mas tudo que é de Deus para mim é bem-vindo, sabe? Fui para o show do Padre Fábio de Melo, e ali foi onde eu me emocionei, na entrada do show, que justamente ele estava falando que a gente não pode desistir, principalmente da gente, né? Então essa questão do ressignificar, recomeçar, e eu digo que renascer, sabe? 2026 para mim, eu digo, esse ano é o ano de acontecer. E eu não fiz nada, né? E tá acontecendo. Para vocês terem ideia, graças a Deus, assim, eu tô com a agenda. Aí às vezes, eu chegava querendo reclamar, e antes de botar a palavra, né, querendo reclamar, eu escutava Deus dizer assim, não era isso que você queria, né? Não era isso que você queria, então assim, aí eu freava, assim, eu digo, mas rapaz, eu não vou dar conta, né? Mas graças a Deus, assim, é ressignificar, recomeçar e renascer. Eu digo que Fátima hoje, os 50 agora eu vou fazer valer, né? Vou começar... Você agora botou na mente que agora você realmente vai se olhar. Tô pronta. Né? Eu tô pronta. Deus, muito bom. Tô pronta e tô aqui para auxiliar minhas colegas, quem precisar. Estamos assim, eu digo, Sheila sabe, né, o processo que a gente passou naquele curso que a gente fez, que o lema do curso é crescer e contribuir. Então a gente tem que crescer, agora tem que contribuir para as outras pessoas crescerem também. Verdade. E eu tô pronta. Precisar de mim, olha, não tem... A gente não pode deixar conhecimento só pra gente, não. Vamos sugar ela. Pode aproveitar. Vamos lá, Danúbia. Agora é com você. Eu tô muito feliz, porque a minha parceira lá do escritório está aqui. Sim. A gente tem o escritório num condomínio, né? E ela trabalha lá junto comigo. Então, quando o Sheila me falou que tinha convidado ela, que foi uma coincidência, porque foi a última associada da CAP, eu me enchi de alegria. Então, eu acho que nem ela, quando eu fiz o convite, ela caiu a ficha. Foi, eu não acreditei não. Eu disse, será, meu Deus? A gente está querendo trazer todas essas associadas, né? Então, o item de escolha foi esse e caiu direitinho em você. Então, eu queria que você falasse um pouco quem é Danúbia, né? E da sua trajetória na contabilidade, principalmente no setor que não era visto, né? Ela é expert no contábil. Muita gente é sempre assim, esquecida, né? Isso. Era esquecido, não era visto e não sabemos a importância no momento que está hoje, né? Agora ainda mais, né? Ainda mais. Chegou a hora, minha gente, chegou a hora do contábil. Então, eu sou Danúbia, contadora também, né?
Mas assim, eu fiz o caminho inverso. Eu acredito que vocês aqui primeiro foram lá para a faculdade, se formaram e aí talvez foram para um estágio e depois abriram o próprio escritório, passaram em algum. O meu caminho foi o inverso. Eu caí na contabilidade e graças a Deus, isso, porque eu era financeira, eu sou formada em recursos humanos, minha formação lá atrás, inicial, mas nunca trabalhei na área, E aí fui para um financeiro. Do financeiro, de repente eu me vi dentro de um escritório contábil, recebi a chance e fui. E aí fui. Quando eu decidi entrar para a faculdade, eu já fechava balanço, já enviava SPED, eu já fazia tudo. Então eu fiz o caminho inverso, eu precisava da faculdade para pegar o título. Porque justamente eu não conseguia, né, seguir carreira ou abrir algum escritório para mim sem ter o título, obviamente. Fazia muita coisa que muita gente que tinha o título já não sabia fazer, mas eu precisava ter o título. E aí foi quando eu decidi fazer, e aí meu currículo, graças a Deus, eu era viciada dos estudos, das pós, dos MBAs, então o que tinha, até para fora eu fui fazer cursos e graças a Deus sou muito grata por isso, né? E aí cheguei até aqui, eu decidi empreender tem 2 anos e aí depois desses 2 anos eu decidi entrar para a CAP em dezembro do ano passado. Seja muito bem-vinda. Cheguei por aqui. Seja muito bem-vinda, Obrigada. né, Danúbia? Obrigada. Então vamos lá, você fala muito sobre as dores do departamento contábil, né? Então quais foram as primeiras dores que você enxergou quando estava dentro da operação? Quanto tempo a gente tem? 40 minutos só, né? Acho que eu vou ser até amanhã. Falar de contabilidade, a gente sabe que a instituição, por mais que a gente fale, debate, sempre ainda vai ficar faltando, né? Que é assim, as dores do departamento contábil, vamos lá. Existe a perspectiva do contador, a dor que ele tem ali em relação ao contábil, e existe também o lado da pessoa que está no operacional do contábil, que eu acho que também conta bastante, o lado de cá, sabe? A gente vê quem é que está ali, no dia a dia. Então, uma das principais dores é retorno. Cadê o retorno? A gente entra em contato, solicita para fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível e nem sempre a gente tem o retorno que quer, né? E a outra dor, prazo curto. Os prazos são muito curtos. A gente sai de uma declaração, entra em outra, sai de uma obrigação, entra em outra. Então, a depender do ramo, se você não nicha, se você está com vários clientes de vários ramos diferentes, praticamente todos os meses você tem alguma declaração, alguma coisa que você tem que mandar. Então, isso aí é uma das coisas que eu fui percebendo. E a outra é a questão do desenvolver pessoas, desenvolver processos. Por quê? O departamento contábil existe. Pronto. Acabou. Mas cadê? Onde é que ele começa? Onde é que ele termina? Quais são as funções de cada pessoa? O que é que cada pessoa vai fazer? Como é que eu posso evitar um retrabalho? Como é que eu posso automatizar aquele processo que eu faço ali manual? Quem está integrado e quem está ali dentro do operacional não consegue enxergar fora. Ele vai executar. Então, essa eu acho que é a maior dor. É você estar integrado ali e você não saber, você tem que fazer. Né? Você não consegue pensar. Não está uma estratégica, isso, né? Você não consegue pensar fora. Você está ali para apagar incêndio. É o que a gente mais escuta, né? É apagando incêndio para o o dia que está inteiro. fazendo, faça isso. aqui. Tem esse balanço, o cliente pediu, aumenta a licitação, corra, às vezes fecha mal feito, não fecha como é para ser feito, vai faltando informação, vai faltando conciliação. E hoje um problema que a gente tem muito é essa questão da mão de obra na parte contábil, né? Muito. Hoje a gente está precisando muito, né, porque é um processo bastante decidível e nós não temos essa questão. Como é que você está fazendo? O que é que tu acha que dentro dessa jornada que você está? Porque a gente sabe que você é experta nisso, né? E é uma raridade. Eu acho que se você abrir a sua agenda 12 horas, você não consegue lidar. Porque também não é um trabalho que a gente faz de uma hora para outra. Precisa de tempo e precisa de análise. Por mais que hoje exista a tecnologia, existe essa interação, mas também tem que ter o olhar.
Tem que ter o olhar nosso, né? Isso. Então, e assim, a gente recebe muito demanda. Inclusive, lá no escritório, eu sou louca para ter uma pessoa expert no contábil. Tô lhe esperando. Tô lhe esperando. Expert no contábil. Aí quando vem, não, é muito chato, é muito monótono, é muito extrato. Não entendo. Eu mesmo amo fechar balanço. É como se diz assim, agora resolveu. Como ter um filho. Tudo fluiu. É lindo. Não é? Quando Eu tá acho pronto. perfeito. Contabilidade. Eu acho perfeito. Eu amo. Mas eu não tenho tempo de fazer esse trabalho minucioso que você tem. Então, e hoje eu não vejo pessoas que cheguem com essa visão que a gente tem. Exatamente. E foi aí que eu enxerguei esse mercado, né? A minha experiência é toda contábil. Eu nunca fui de outro departamento, nada contra departamentos, mas eu amo contábil. Eu estou em evidência. O momento é meu. Chegou o momento. Eu sou realizada no contábil, até porque assim, a gente que é do contábil, a gente meio que pincela nos outros departamentos. Então, vocês eu não sei né? fechar, se você disser, vai fechar uma folha, eu não sei fechar uma folha de pagamento 100% do jeito que ela tem que ser fechada. Mas eu conheço toda a lógica da folha de pagamento, que é um provento, que é um desconto. Eu conheço toda a lógica dela. Eu não sei fechar um SPED fiscal, mas eu conheço toda a lógica das operações fiscais que precisam cair para mim no contábil. Um patrimônio, eu não sei analisar, mas eu consigo analisar uma SIAP, eu sei se está chegando certo para o contábil ou não. Então, a gente do contábil é quem faz a contabilidade pura, de fato. É isso que eu vejo muito assim. Às vezes o pessoal vem, só é para conciliar extrato. Eu digo, não é só para conciliar extrato. Você está olhando pelo lugar errado. Você tem que olhar pelo todo. Tem coisa melhor do que chegar um cliente para mim, por exemplo, e dizer assim, Danuba, acho que deu ruim aqui nesse balanço. Eu não estou conseguindo saída e a pessoa me deixou, a pessoa saiu e aí eu boto o olho naquele balanço e dali eu começo já. Tu precisa fazer isso, essa conta reflete aqui, essa conta reflete aqui. Porque você está analisando o balanço como a gente tem que fazer mesmo, contador, né? De forma estratégica, né? Cobrir. Informação, o balanço em si é uma forma gerencial de você dar respaldo para o empresário, né? Exatamente. Que a função do contador é essa. Né? Exatamente, e agora mais do que nunca, né? A gente vai chegar na pauta da abençoada reforma, mas agora mais do que nunca, a gente precisa entender os números, em primeiro lugar, que é para poder orientar eles. Eles já estão desesperados, porque já foi feito um alarde tão grande da reforma tributária e que vai mudar tudo, e tanta notícia fake que tem por aí, e eles já estão apavorados. Então... E cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso e, assim, você só vai saber orientar o seu cliente se ele está num regime correto, se ele está fazendo da forma correta, se você conhece os números dele. Se você não conhecer, e uma coisa que eu lembrei, o balanço, ele vai além do papel, do arquivo PDF, qualquer coisa que a gente manda para o cliente. Ele começa lá na empresa. Será que as operações que a empresa está fazendo estão coerentes com aquilo que ela tem lá no cadastro dela? É a primeira coisa. Quando eu ensino as pessoas, eu digo, olha, a primeira coisa que você precisa fazer, que ele diz assim, não, eu tenho que ir logo para o balanço. Não, calma. Vamos entender a empresa. Com que ela trabalha, quantos sócios ela tem, ela participa de uma licitação, como é que funciona. A partir dessas respostas, eu consigo entender quais são os documentos necessários que eu tenho que pedir ao cliente. Eu não posso deixar de pedir de jeito nenhum tal documento, ou ele não pode fazer de jeito nenhum tal operação. Então, é isso aí que eu sempre passo para o pessoal, sabe? Vamos pensar fora, vamos fazer uma análise geral. Às vezes até eu escuto, mas isso era a função do empresário. Eu digo, eu entendo que era a função dele, mas a nossa função aqui é ser consultivo para ele. Exatamente. É isso que ele espera. É isso que ele espera que o contador chegue. A reforma tributária vem trazendo esse novo perfil do contador. Né? Exatamente. A próxima pergunta era sobre a reforma tributária, né? Porque com tudo que está chegando agora e aos poucos, é para que o contador ele vá se adaptando de forma estratégica, né? E o contábil está vindo com isso. Então, para você, o que é que a reforma tributária está trazendo no seu departamento, que é o contábil? Visão. Mágica e nunca, ele agora está sendo visto, né, Danuba? Visão. Assim, eu já falava há muito tempo, se tinha aquele mito de que a empresa de regime tal, a gente não fecha a contabilidade. Empresa de regime tal, eu fecho só porque eu tenho a obrigação. Né? E eu trabalho no contábil há 12 anos, e assim, eu já vinha dizendo, minha gente, vamos fechar a contabilidade de todas.
sabe? Será que uma empresa dessa menorzinha aí não tem potencial de crescimento? Será que a pessoa que está ali dentro da empresa, ela não consegue não enxergar? E se ela cresce, você também cresce. O seu honorário aumenta, ela abre filiais, né? Indica outros clientes. Então, é um efeito cascata. É igual a mim. Todos os dias, meus clientes podem ter certeza. Todos os dias eu rezo, peço que abençoe eles, os clientes deles, porque é um efeito cascata. É um efeito cascata. Então, se o cliente dele prospera, ele prospera, eu também, sabe? É um passo a passo. Né? Exatamente. Então, é isso que eu vejo assim, com a reforma. Quando eu comecei a ver os rumores da reforma, eu disse, eita, contábil, chegou a tua hora. Tá vendo que os holofotes chegam. Só você tá plantando, Eu vivi para ver. Tá chegando. Chegou tua hora, porque assim, sempre foi muito negligenciado, né? Eu fechava o fiscal, eu fechava o folha e o contábil quando dava tempo. Ou seja, nunca. Porque a gente sabe que a rotina é desgastante, são muitas coisas, e aí finalmente chegou a hora, né? Chegou a hora do contábil mostrar o poder e a importância dele. E voltando um pouco às dores, o que me deixa um pouco entristecida é saber que nesse momento nós não temos profissionais suficientes, preparados. Sacão que vem novidade. A mente de Fátima já está fluindo. E aí foi onde eu entrei, né? Hoje em dia eu trabalho com consultorias, treinamentos e terceirização contábil. Então, se você tem um profissional ali dentro do seu escritório que não tem tanta experiência, né? Ele tem a base ali que a faculdade dá, que a gente sabe, infelizmente, que não prepara, né? Ele tem a base, mas ele não se sente seguro. Às vezes até sabe. Eu já peguei pessoas que sabem, mas tem aquela insegurança. Será que tá certo? Será que eu faço assim? Então, é nesse momento que eu entro, porque assim, o contador, se ele entra para um papel desse, ele não consegue escalar. Ele não consegue crescer. Ele não dá conta. Aí é nesse momento que eu entro. A minha função hoje em dia, basicamente é essa. Todos os meus clientes são contadores. E eu vou lhe fazer uma pergunta que era minha curiosidade. Qual foi o momento que você estava trabalhando no escritório de CLT, carteira assinada, que você disse, agora eu vou abrir o meu negócio? Eu amo contar esse momento. Conte-me. Foi mais ou menos assim, ó. Comecei lá no CLT, né, tal, e aí, graças a Deus, entrei como auxiliar no meu primeiro escritório, saí como coordenadora, então, lá dentro foi onde eu fui crescendo, aprendendo tudo, e aí foi maravilhoso, e aí fui na minha jornada, foram poucos escritórios, acho que eu devo ter trabalhado em uns 3 ou 4 só, foram poucos, para vista de muitas pessoas, né, que passam em vários, mas assim, a experiência foi incrível, que eu adquiri, né, tudo que eu sei veio de lá. E aí fui vendo essas agonias e muitas pessoas entrando em contato comigo. Danúbia, eu tô com um trabalho aqui, tô com 3 balanços para fazer, eu não consigo parar a minha operação para fazer, tu fazia para mim por fora? Aí eu, rapaz, é a oportunidade de ter uma renda extra, né? A gente vive ali no CLT com um salário ali limitado, aí eu vou ter uma renda extra. Comecei a pegar esses extras para fazer, à noite, final de semana, na medida que ia dando tempo. Operando um milagre. Eu acordo, eu durmo, eu respiro. Era por ali. Aí comecei fazendo, e aí foi crescendo essa demanda extra, de terceirizar tudo. Disse, mas, rapaz, talvez esse seja um caminho. Meu marido, quando veio, vai dizer, eu sempre avisei, né? Porque o santo de casa não faz milagre. Aí eu comecei, aí chegou um determinado momento que eu percebi que o que eu recebia fazendo extra, à noite, finais de semana, em feriados, representava 80% do valor que eu recebia enquanto CLT. Aí eu, se só fazendo de noite, extra, domingo e feriado, eu cheguei em 80%, imagina se eu só me dedicar a isso. Fez análise de estratégia para o seu negócio, não foi? Ela botou o contábil em prática na vida dela. Imagina, né? Então, foi aí quando eu cheguei, conversei, expliquei, foi uma saída muito boa, graças a Deus. Foi uma saída muito tranquila, que como é bom quando você se relaciona com empresários que pensam assim, né? Então, foi uma saída muito tranquila, muito boa. A gente combinou data, horário,
de declaração, o período que eu ia ficar, então decidi sair. Você soube entrar e você soube sair Exatamente. Isso é muito desse importante, último né? contrato. Exatamente, e deixei as portas abertas, né? Porque eu estava saindo para empreender, e eu digo a uma amiga minha assim, olha, o empreendedor, ele acorda todos os dias desempregado. Todos os dias ele tem que estar ali, na batalha, correndo atrás das coisas dele. E eu estava saindo para empreender, querendo ou não, a gente tem aquela ideia de que o CLT nos traz uma segurança, que é uma ilusão. A gente não tem segurança enquanto CLT, mas eu tinha, né, esse pensamento enraizado em mim. Ah, não, é CLT, aqui eu tenho o meu certinho, tá tudo bem, não sei o quê. Mas aí quando eu saí... Que também limita, né? Limita muito. Aí quando eu saí, eu decidi empreender e foi um caminho, assim, né? Ali na sala da minha casa, maior agonia, fio por todo canto. E na primeira semana já teve o maior desafio, o notebook parou, digo, meu Deus, e agora? Mas aí deu certo, veio um cliente, obrigada, meu Deus, deu certo. Aí depois outra mesa, aí fui pro quarto, já melhorou, né? Saí da sala de casa, fui pro quarto, já consegui separar um pouco os ambientes. E recentemente cheguei lá no nosso espaço, somos 5 mulheres, graças a Deus, cada uma na sua área lá, empreendendo. Aí mudei para a sala, eu acho que em novembro, né, Manu? Foi em do ano novembro. passado. Em novembro, e assim, sem dúvida nenhuma, foi a melhor escolha que eu fiz. Se tiver alguém que trabalha em casa, que trabalha no seu quarto, Tem que tirar. tire. Tire, porque assim, eu era contra isso antes. Eu dizia, não, ter gasto, né? Que eu vou ter que alugar uma sala, vai ter transporte. Aí não sei Isso o é quê. visão de prosperidade, né? De crescimento. Isso. Aí depois que eu girei essa chave, eu participei de um evento em outubro e voltei destinada. Eu disse, eu vou sair. Isso aí. Eu vou sair. E E lá como é ela que você vai convivendo- empreender, você se limitando? Como é que você vai dar essa crença, né? Para o seu E cliente, ela convivendo essa com a visão. gente, lá são 4 contadoras, né? Isso. São 4 contadoras. Somos 4. Eu, você e mais 2, que as 2 são do fiscal. São especialistas no fiscal. Estou no pé delas para ela se associar à CAP. Eu vou conseguir. Cuide aí. Então, a gente troca muito assunto, se indica uma para a outra. Então, isso fez com que a gente se fortalecesse juntas, aí, né? é assim Então, que funciona. é importante você sair, você ter seu lugar, né? E o seu cliente, quando ele chega, que ele vê que Ele você tem tem a seu referência, espaço, né? isso já traz aquela credibilidade ao negócio. Com certeza. E assim, é muito diferente, né? Dá aquele... Nossa, eu tenho a minha sala, né? Ela não tá como é quem ego. sonha lá. Eu digo, eu sinto saudade. Quando eu preciso, eu sinto saudade para voltar. Assim, não é ego, mas é você sentir, eu batalhei, eu trabalhei, eu cheguei, né? Eu consigo. Exatamente. É você entender que você consegue, apesar de todos os Desafios diários, faz Tá. parte, né? Até porque se não tiver os desafios, não tiver o problema, não tem amadurecimento, não tem que correr. Às vezes a pessoa diz assim, não é para ter parcela, não é para ter compromisso. Mas a parcela e o compromisso é que faz a gente ser Levantar guerreira. todo dia. Levantar todo dia e dizer, eu posso, estou aqui, eu tenho capacidade e eu consigo, né? Exatamente. Olha, a próxima pergunta é para as duas. É. Certo, Fátima começa respondendo. Você, as duas, né, fazem parte da ACAP. E quando você se associou à ACAP e depois se tornou diretora, vice, o que é que a ACAP fez no seu negócio, fez em você, transformou? O que é que a ACAP somou, né, na sua empresa? Eu acho, eu estava comentando com vocês antes, né, de começar, eu achei a carteirinha da CAP de associada número 6. Aí isso, depois eu vou ver com Marta, esse negócio aí, porque eu fiquei pensando na minha idade, né? Aí o que acontece? A idade chega, minha gente, olha, é luta. Quando eu resolvi, né, participar da CAP, é porque é o seguinte, gente, se a gente parar para pensar, se a gente tem uma profissão, existe uma associação, que é a CAP, é uma associação fortíssima no Brasil, sabe? Que todo canto que a gente chega, uma associação que representa uma entidade forte como a CAP, eu não vi ainda, sabe? Aí quando eu resolvi participar da CAP é porque, veja, se eu sou contadora, eu tenho que defender meus interesses. E onde é que eu vou defender meus interesses? Numa associação que me representa. Muitas vezes as pessoas não querem se associar, mas querem que a associação
faça isso, faça aquilo e não quer que estar eu lá, diga. né? Sheila vê, Eu que eu diga no momento. A gente vê as demandas que tem e ninguém quer se associar, né? Então, assim, eu digo que a CAP abre um leque de oportunidades, né? Porque a gente tem um problema, vai lá, fala com um, fala com outro. Se a gente não tem abertura, porque é o seguinte, a CAP, quem está na diretoria, tem uma abertura nos órgãos, é recebido, que uma coisa que eu, como contadora, que não sou associada, não tenho nada, você não tem a porta aberta para entrar, para discutir aquilo, para brigar, né? Teve um caso que eu até fiz uma defesa, na época, quando eu estava na CAP, como diretora, quando foi instalada a questão do TEF, que era obrigado para todas as empresas. Eu lembro que eu fiz um comunicado e escrevi dizendo que o Estado de Pernambuco e também a Receita Federal ia perder receita, arrecadação. Porque o povo, quando dissesse vai ter que exigir TEF, começaram a abrir maquininha no nome do Pai, do Filho, né, do Espírito Santo. De todo mundo. Então, assim, eu fiz uma carta e botei assim, para o Estado de Pernambuco, que aquilo ali eles iam perder a arrecadação, que era melhor que eles liberassem, porque quem conseguia arrecadar era a Receita Federal, porque a Receita tinha as informações do cartão de crédito na época. Então, o Cefaz não tinha. Aí, de repente, aí ligaram para mim, eu não sei quem foi que estava na época, acho que não era Marta, não. Foi bem para lá. E disse assim, saiu a aprovação, sei que lá. Eu digo, o que foi isso? Aí disse, tu não lembra não, Fátima, que foi tu que escrevesse. Eu nem me lembrava. Então, assim, são coisas que a gente pode contribuir, né? Pode contribuir. Pode contribuir. Então, assim, a associação, ela é forte, gente, é forte. Ela está de porta aberta, né? Ela não é de Sheila, não é de Manu, Exatamente. Não é de Fátima, ela é de todos. Por isso que diz associados, né? Então, Exato. a CAP são dos associados, Dos né? associados. E eu digo assim... Que todos têm o poder de fala, Isso. né? Quem está na diretoria... Eu já fiz parte da diretoria, eu não sei nem quanto tempo, eu fiquei na CAP, na direção, eu acho que é uns 5 mandatos, né? E, minha gente, eu digo o seguinte, eu tiro o chapéu, porque a gente deixa o escritório da gente, deixa a família, aí às vezes tem agenda que, por exemplo, para a mulher, tem agenda em Recife, como é que a gente vai? E o marido, e aquela coisa, a gente tentar, para defender uma classe, não era só questão de defender só os interesses de Sheila, os interesses de Manu, de Fátima, não, era para defender a classe. Então, assim, aí as pessoas chegam para criticar, mas não fazem nada, não querem estar lá, vão lá, participe da diretoria, tenha compromisso, para vocês verem como é bom, né? Todo mundo, as meninas aqui, estão com esse ACAPcast mulher, deixa o escritório, deixa a família, deixa cliente, que os clientes a gente tem que estar dando assistência para estar, né? Tem uma ex-presidente nossa, né? Que ela sabe, tá aqui nos bastidores, né, dele? Assim, então, o que acontece? Sabe muito bem o que é isso, gente. Aí vem para criticar. E uma coisa, é um serviço 0800. É doação. Ou seja, é doação. Pura. Então, estão servindo para uma classe. Então, mais do que nunca, é a classe se unir e apoiar esse pessoal que está servindo. É isso. Danúbia? Olha, tem uma confissão. Quando de início, claro, quem está começando a empreender, né, quer estar envolvido onde o seu cliente está. Então, é meu cliente puro. A CAP são os meus clientes. De início eu pensei, eu disse, eu vou me associar à CAP, onde eu puder estar presente, quando tiver evento que os contadores tiverem, eu vou querer estar lá, eu preciso captar cliente, eu estou começando e tal. Mas quando eu cheguei, eu me deparei com uma união, eu me deparei com eventos maravilhosos. Você se surpreendeu. Exatamente. Muita gente tem um certo preconceito, achando que é um grupinho fechado, e nós não somos assim. Eu me surpreendi pelo lado bom. Aquele café que eu fui, que tu me convidou... Em outubro. Outubro, não foi? Com Denise. Isso. Pronto. No Virgulino. No Virgulino, isso. Fiquei o dia inteiro, né? Meu Deus, tô cansada, não sei o quê. A gente sempre fica naquela, né? A bateria já arriando. Mas eu vou. Eu vou porque quero conhecer, quero ver como é, né? E, exato, a pessoa fica naquela sensação de que vai estar os grupinhos lá, ninguém vai me dar atenção. Eu fui muito bem recebida, sabe? Primeiro café que eu tava indo, nem contadora de CRC era ainda, que eu ainda tava esperando sair meu CRC. Ainda tava esperando sair, né? E eu fui muito bem recebida, tal. Percebi que tinha outras pessoas de outras áreas também. De repente eu encontrei uma amiga
tu fez contábil? Aí ela, não, eu trabalho com vendas, tal, não sei o que, sou representante comercial, mas eu recebi o convite. Meu Deus, não é para contador, é para mulher. É para mulher, é pra gente estar ali, eu tô aqui, né? Eu tô aqui, eu tô contigo, você não tá só. Quando uma for caindo, a outra chega lá, volta. É mais ou menos isso. E essa foi a visão que eu tive da ACAP Mulher, que é onde é o contato, digamos, que eu tinha tido no momento, né? Depois, aí fui lá, me associei, fiz o trâmite todinho e cheguei no grupo. Quando eu cheguei no grupo, aí eu disse, não. Que é o grupo do WhatsApp que estão todos os contadores associados. Que estão todos que estão associados. Então, ali sim que eu vi parceria, porque assim, é tão difícil. Agora eu acho que não mais, mas antigamente tinha uma rivalidade tão grande, né? É você, eu, ninguém sabe de nada. Tudo é concorrente, né? Tudo segredo, ninguém pode saber de nada. E lá tem dia que ele tá bombando. Tem dia tira que o dúvida do outro, o grupo vira um momento de psicólogo, de desabafo, de resenha, de chegar o aniversário, parabéns, você está aqui, mais um ano, guerreiro. É mais ou menos assim o grupo. E assim, tem os pleitos também, né, que eu vi um agora há pouco, que saiu recente, sozinha, como bem falou Fátima, a gente não consegue, a gente só consegue no coletivo. E feliz é quem entende isso. É verdade. Quem entende que no coletivo ele vai... soma, né, Isso, ele vai mais longe. E querendo ou não, ali são parcerias. Às vezes eu estou nichada em um departamento, sei lá, num setor, e eu sei que Fátima é nichada para médicos, por exemplo. Eu digo, não, eu tenho uma contadora muito boa, né? Uma amiga minha, tal, ela é do seu nicho, ela vai conseguir te dar total suporte. Passo para ela. É assim que funciona. Quem ajuda, cresce. Cresce ela e cresce eu. É isso. Entendeu? Então, eu tenho muito a visão, assim, de parceria. Sempre tive essa visão. Então, a ACAP, para mim, ela representa isso, parceria. Uma classe que, de fato, precisa estar unida cada vez mais pelos desafios que surgem. E unido, nós, no caso, a gente chega mais longe do que sozinho, né? Sozinho é muito difícil. E se chegar? Mas é muito difícil. Então, gente, a gente já vai encerrar, Sheila, o podcast, né? Eu acredito que, ouvindo a história de vocês, toda a trajetória de vocês edifica muito a vida das mulheres que já estão no processo e aquelas que ainda vão começar, né? É difícil, precisa de recomeço, tem desafio, tem que deixar o medo de lado, mas a gente chega lá, é não desistir, é não parar e ter a certeza que o processo que Fátima passou, que Sheila passou, que Danúbia passou, que eu passei, você também pode passar, né? Você pode passar, e o melhor de tudo, na ACAP Mulher você não passa sozinha. Estamos aqui unidas, né? Então eu queria que pra... né? Mas não, dá para todo mundo. E se os homens quiserem também, que são bem-vindos, não é não? Não, os homens a gente tem também, a gente está fazendo a movimentação deles também, para que eles possam também se sentir acolhidos, dividir, né? Então, isso é muito importante. Mas não, antes de a gente encerrar, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem que Dona Maria Auxiliadora deixou para a gente, que ela é sócia há 50 anos, sócia fundadora da ACAP, que por motivos de doença ela não pôde estar presente também, mas ela jamais vai passar de ser lembrada pela história toda que ela fez durante a ACAP. Então, ela mandou uma mensagem, agradeceu bastante, que está muito feliz, não esperava ver o movimento que a ACAP está tendo, né? Dessa movimentação, dessa corrente de mulheres, e é muito importante porque ela lá 50 anos atrás ainda está no mercado de trabalho, então isso é de grande importância. Então eu gostaria de deixar aqui a mensagem dela para vocês, e assim que ela estiver bem, estiver oportuna, ela vai estar conosco também, celebrando esse momento, né? Então, Dona Maria Auxiliadora deixa a mensagem. Prezados colegas contadores, quero agradecer pela oportunidade e dizer a todos vocês que é uma imensa satisfação celebrar os 50 anos da nossa associação. Lembro do início da associação, das nossas reuniões e das dificuldades enfrentadas no dia a dia da profissão, lutando para que fossemos reconhecidos e respeitados, como acontece até hoje. Carrego com carinho na memória os colegas que estiveram comigo no começo dessa caminhada e que já partiram, mas deixaram sua contribuição e seu legado. A CAP, nesses 50 anos, se consolidou e vem realizando o sonho na valorização do nosso trabalho. Nossa profissão é histórica e essencial,
pois lidamos com patrimônio de empresas e pessoas, atuamos com responsabilidade diária e ininterrupta, exercendo um papel fundamental no controle e na organização. A união da categoria por meio da associação nos fortalece e nos impulsiona a crescer. Trabalhamos por uma causa honesta e ética, tendo compromisso como lenda constante. Com 65 anos dedicada à profissão, posso afirmar que a mulher contadora não esmorece diante das dificuldades. Pelo contrário, encontra soluções e segue firme em sua missão. Um grande e forte abraço a todas as colegas contadoras. Parabéns pelo Dia das Mulheres. Maria Auxiliadora de Andrade Costa Dorinha. Então, dona Dorinha, muito obrigado por todo o apoio, por ter, há 50 anos atrás, ter entendido a importância do associativismo, né? Então, a gente tem muito que lhe agradecer e esperamos em breve que a senhora esteja conosco. É isso, gente. Gratidão por vocês estarem aqui, né? E aqui a gente encerra mais um podcast da CAP Mulher. E a gente gostaria de agradecer ao Porto Digital, né, que é o Armazém da Criatividade, pela estrutura, pelo espaço, pela parceria, né, do ACAPcast em si. E você, que não é associado, mas está assistindo esse podcast, fale com a gente nas nossas redes sociais, tem o nosso WhatsApp, se aproxime da ACAP, você que é contador, porque eu vou dizer a você, você não vai se arrepender, viu? Gratidão. Obrigado.